a Deus. Vou ler aqui na minha versão, você apenas acompanha. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visão de Deus. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para ministrar é para sonhadores. Aleluia, aleluia. Se você entrou aqui nessa noite como um sonhador, Deus vai falar com você. Oh, glória a Deus. Se você achou que todos os seus sonhos tinham acabado e de que a sua vida teve um ponto final, eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de ânimo, que ainda há tempo de se realizar sonhos na terra. Glória a Deus. O livro de Ezequiel, ele começa falando sobre o contexto do sacerdócio, do sacerdote. E a Bíblia vai dizer no livro de Números, no capítulo 3, versículo 12, que Deus tomou da tribo de Levi para si e iria fazer deles o seu povo para cuidar do templo, para fazer as devidas tarefas do templo do Senhor. Aleluia. E quando Deus ele derrama essa ordem, aquele povo, aquela tribo acaba ficando separado do povo, mas eles tinham uma tarefa que ninguém poderia fazer. Eles tinham uma tarefa que Deus designou apenas para eles, a tarefa de cuidar da casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje é muito comum todos nós temos alguma tarefa na casa de Deus e muitas das vezes nós não valorizamos, muitas das vezes nós deixamos de lado, mas a Bíblia mostra esse exemplo de que apenas um grupo seleto de pessoas podia fazer a obra na casa de Deus. Aleluia! Então se alegre se você tem uma oportunidade. Aleluia! Então se alegre se você tem uma tarefa. Porque é só um grupo seleto que tem essa oportunidade. Não é qualquer um que Deus coloca a mão sobre a vida dele para fazer algo na casa de Deus. E se você tem essa oportunidade, irmão, agarre ela. Segure e valorize, porque Deus tem uma chamada na sua vida. Se Ele te escolheu, Ele não errou, não, irmão. Ele tem certeza daquele a qual Ele chamou e escolheu para a casa dele. Maravilha, Jesus. Era comum naquela época o sacerdote ele passar de geração em geração, de pai para filho, de filho para neto. E neste contexto, o sacerdote era preparado desde a sua juventude até a maturidade, mais ou menos aos 30 anos. Se ele tivesse apto, se ele tivesse condições e tivesse permanecido na casa de Deus, ele seria escolhido sacerdote. Mas além disso, além de tudo isso, de estar na tribo de Levi, de ter permanecido por muito tempo na casa do Senhor, ainda tinha mais um grupo seleto de homens de Deus, que de ano em ano tinha a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, que tinha a oportunidade de entrar no lugar mais sagrado de Israel. Aleluia. Aquele era um sacerdote escolhido num sorteio, a qual eles decidiam quem ia ao templo, decidiam quem ia sacrificar anualmente dentro do altar do Senhor. Isso era algo muito difícil de se acontecer. Alguns historiadores vão dizer que haviam sacerdotes que cresciam, viviam e morriam e não tinham a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. É, Jesus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai soberano, Pai. De tão difícil que era, de tão concorrido que era entrar naquele lugar. E agora, a Bíblia vai dizer que Ezequiel era filho de um homem chamado Buzi. Buzi era um sacerdote do templo do Senhor. E aquele homem, ele começou a criar o seu filho com esse sentimento. Imagina você sendo um filho de um sacerdote naquela época. O seu pai não vestia a mesma roupa que todo mundo. O seu pai ia para um lugar onde nem todos poderiam ir. O seu pai era
um homem a qual todos respeitavam, que todos tinham admiração. E aí Ezequiel vai vendo aquilo do seu pai, e ele deseja seguir o caminho do seu pai, se tornar um sacerdote na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aquele sentimento foi sendo alimentado, aquele sentimento foi sendo construído na vida dele. Aquele sentimento foi trazendo para ele um sonho de um dia pisar no Santo dos Santos, assim como todo sacerdote daquela época. Ele tinha esse sonho, mas eu quero te dizer nessa noite que o sonho de Deus é maior do que o seu. A Bíblia vai nos dizer que em um determinado momento, um homem chamado Nabucodonosor invade Israel, saqueia o templo, destrói a cidade, pega Ezequiel e leva cativo, mata o seu pai, mata sua mãe, mata sua família. E agora, Ezequiel, a qual tinha um sonho de entrar no Santo dos Santos, agora vai se tornar escravo de Babilônia. Veja aqui a construção da vida deste homem. Alguém que tinha tudo na vida para ter sucesso, mas Satanás veio e passou uma rasteira. Eu quero imaginar como era o dia a dia deste homem, porque ele não tinha mais alegria. Eu imagino ele que ao levantar pela manhã ele sentia uma tristeza no coração, porque ele podia estar no templo, ele podia estar naquele lugar, mas Nabucodonosor tirou isso da vida dele. O Nabucodonosor do nosso tempo pode não ser o rei que vai vir aqui destruir o Brasil, mas pode ser essa pandemia que tem roubado os sonhos de muitas pessoas. Quantas pessoas que não sonharam grande esse ano e está vendo tudo ir por água abaixo? Quantas pessoas que não têm sofrido este ano? Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu sonho não acabou, o seu sonho ainda vive, e Deus conhece o seu sonho e Ele tem planos maiores ainda. Aleluia! Ezequiel na Babilônia. Muita gente gosta de pregar sobre Daniel, mas Daniel ele era da aristocracia judaica. Ele, quando foi levado para a Babilônia, ficou entre os príncipes. Tinha mesa de jantar, tinha comida todo dia. Mas Ezequiel vinha de um povo que não tinha dinheiro, que não tinha poder e não tinha influência. Ele ia sofrer durante aquele tempo. A Bíblia vai dizer que ele buscava argila no rio Quebar. A Bíblia vai dizer que ele tinha que ir toda manhã buscar, porque isso servia de suprimento para o povo babilônico. Aleluia! Durante 5 anos, ele ficou sendo escravo naquele lugar. Durante 5 anos, ele ficou longe da presença de Deus. Durante 5 anos, ele ficou afastado do sonho dele. Eu queria ter a fé que ele teve, porque mesmo tudo tendo acabado, ele ainda permaneceu acreditando no Senhor. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava lá, pegando argila e água. E um determinado dia, quando ele se abaixa para pegar, e ele olha para o céu, aí ele vai dizer: e eu tive visões de Deus. Ezequiel começou a ter visões do Senhor, ainda que fosse no cativeiro, ainda que fosse em uma circunstância a qual ele não tinha controle, mas o Senhor ainda era com Ezequiel. Passou-se o tempo, findou-se a ruína de Israel, mas Deus ainda apareceu para ele para mostrar que ele era o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ele olhou para o céu, ele olha os seres viventes, ele olha os querubins, e os querubins estavam com umas asas encostadas uma na outra, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória.
começou a ver a glória de Deus. Ezequiel começou a ter a visão celestial. Maravilha, Jesus. O livro de Hebreus vai dizer que o templo de Israel, que aquele lugar era somente sombra do que Deus tinha projetado no céu. Aleluia. Era somente uma cópia do que Deus tinha já realizado no céu. Glória a Deus. E quando Ezequiel ele abre a boca para dizer: e eu vi o trono de Deus, Glória a Deus. Aleluia. o templo era apenas cópia. Deus pegou Ezequiel e trouxe ele para o original. Ele falou assim: Ezequiel, sabe o que todo mundo quer ver? Quer ver o Santo dos Santos, quer ver a arca e o propiciatório. Aquilo ali é só uma cópia, Ezequiel. O que eu tenho para você é muito maior. Eu vou te mostrar aqui, Ezequiel, o verdadeiro. Eu vou te mostrar o trono da minha glória. Você está vendo a minha glória aqui neste momento. Ezequiel tinha apenas um sonho: ver o Santo dos Santos e derramar o sacrifício sobre o altar. Mas Deus revelou-se para ele de forma original. Mostrou para ele: Ezequiel, eu tenho coisas maiores para você, Ezequiel. Sonha alto. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele tem sonhos maiores para nós. Ezequiel sonhou com o pequeno, sonhou com o normal, mas Deus tinha o sobrenatural sobre a vida de Ezequiel queria o que todo mundo queria, mas Deus estava entregando para ele o que ninguém naquela época podia ver. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Pai maravilhoso, Deus. Quando eu disse aqui no começo que um sacerdote ele treina o seu filho para ser sacerdote, é o caminho natural. Ele era da tribo de Levi, filho de um sacerdote. O caminho natural era ele se tornar um sacerdote. Mas quando Deus aparece em visão para ele, Deus vai dizer para que ele se coloque de pé e vai dizer que agora ele é um profeta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos em um caminho achando que Deus tem algo preparado para nós e nós temos certeza que aquilo vai acontecer. E muitas das vezes nós nos frustramos, pastor. Nós nos frustramos porque os nossos sonhos não acontecem. Mas será que nós estamos sonhando algo de Deus? Será que aquilo que você tem colocado no seu coração vai glorificar o nome do Senhor? Glória a Talvez Deus. o sonho de Ezequiel de ser sacerdote, de ver o Santo dos Santos, era algo somente egocêntrico, era algo somente para ele. Mas quando Deus se revelou para Ezequiel, Deus deu algo maior. Deus deu algo para ele que ia servir para ele, ia levantar ele, colocar ele de pé, mas também ia levantar toda uma nação. Deus queria não somente que o dom dele fosse para que ele somente crescesse, mas quem estava do lado ia crescer, quem estava do outro lado ia crescer, quem estava na frente da casa dele ia crescer. Todo mundo ia se beneficiar com o sonho dele. Aleluia. E muitas das vezes nós temos sido egoístas, desejando somente que a bênção de Deus caia sobre a nossa vida e sobre a vida do nosso irmão e sobre a vida daquele que está do nosso lado. Nós não queremos. Nós queremos os aplausos para os nossos bem-feitos, mas não queremos aplaudir o próximo. Aprenda a aplaudir o próximo, porque uma hora a sua vez vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu li esses dias uma dinâmica que um professor na escola fez com os alunos. Ele pediu para que os alunos enchessem balões e escrevesse o nome de cada um nos balões. E embaixo do nome escrevesse o sonho que aquela pessoa quer, independente do sonho, sem julgamentos. E todo mundo escreveu os nomes. E ele falou: agora vamos pegar esses balões, jogar no corredor e misturar. Vamos deixar esses balões espalhados. E vocês fiquem do outro lado. E quando eu apitar, vocês vão procurar o balão de vocês. E naquele momento as crianças foram, procuraram, demoraram durante muito tempo para encontrar
encontraram o seu próprio balão. Por fim acharam. Mas aí o professor deu uma lição para eles e disse assim: olha, se vocês tivessem pegado o balão do amigo e dissesse para ele: olha seu balão aqui, pega ele. Olha o seu sonho aqui, pega ele. Todo mundo conquistaria o sonho de um do outro muito mais rápido. Quando eu li aquilo, eu peguei essa lição para mim. Porque enquanto a gente estiver querendo algo só para nós, só crescer o nosso ego, Deus muitas das vezes pode nos deixar de lado. Mas se nós pegarmos o balão do irmão, se você entendeu, se você ajudar o irmão que está caído do seu lado, se você ajudar aquele que tem um sonho e não menosprezar ele, se você segurar na mão dele e disser: conte comigo, porque eu vou te ajudar quando você precisar, aí eu tenho certeza que todos nós iremos alcançar os nossos objetivos. Glória a Deus. E na vida de Ezequiel foi dessa maneira. Ele queria ser sacerdote, mas Deus estava preparando ele para ser profeta. E no capítulo de número 2 do livro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que ele foi chamado para profeta. Mas ele vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu não sei ser profeta. Senhor, sacerdote eu sei o que faz. Eu sei como entra no templo, quais são as vestes. Eu sei tudo, Senhor. Meu pai me ensinou, mas ele nunca me ensinou a ser profeta. E Deus vai chamar ele: filho do homem, fique em pé, porque eu falarei contigo. Aleluia. E a Bíblia vai continuar dizendo que Deus pega ele e diz: come deste rolo, porque agora você vai ter conhecimento da minha palavra. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel comeu no rolo, e ele vai dizer que foi doce no começo, mas no final ficou amargo. E aquilo que ele comeu fez mal no estômago. Sabe por quê? Porque a palavra que Deus colocou na boca dele e fez descer até o coração e ao estômago não era para ficar com ele, era para que ele botasse para fora. Porque o que Deus deu para ele não era para ficar só com ele, era para ele dividir com quem estava dentro. Quando a palavra de Deus fez mal dentro dele, era porque ele não queria falar, era porque ele queria guardar a profecia, era porque ele queria guardar a palavra. Mas aí Deus está tocando no coração dele, dizendo: Ezequiel, se você guardar vai te fazer mal. Solta isso, Ezequiel. Libera a palavra para o povo, Ezequiel. Seja um profeta na terra de Israel. Aleluia. E mais para frente Deus vai encher ele do Espírito Santo. Deus vai vocacionar ele para profetizar no meio do povo. E tudo isso é muito lindo. Tudo isso é muito belo no ministério de Ezequiel. Ele prepara sermões, prega, diz para o povo se arrepender, mas o povo não ouve. O povo rejeita a pregação dele. O povo, por muitas das vezes, negligencia ele. Mas Ezequiel permaneceu pregando a palavra do Senhor. Permaneceu como um atalaia na casa de Deus. Aleluia! E parece que as coisas vão melhorando na vida de Ezequiel. Mas infelizmente, nos capítulos mais para frente, a sua esposa falece. Ezequiel é o profeta rejeitado de Israel. E ele se vê agora frustrado novamente. Ele achou que se seguisse o caminho ao qual o Senhor colocou para ele, só ia ser flores. Ele achou que o caminho que ele estava andando ia ser só flores, ia ser só coisa boa. Mas muitas das vezes na caminhada cristã, a gente não vive só de boa notícia. A gente vive das pedradas. A gente vive também, irmão, dos tropeços. Mas feliz é aquele que, ainda que caia, ainda que sofra, permanece fiel à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, ainda que triste por ser rejeitado pelo povo, por ter perdido a sua companheira,
ele ainda permanece fiel. E Deus também não o abandona. E um dia Deus chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vem aqui. Está vendo esse vale? Esse vale de ossos secos? Você crê que eles podem se levantar, Ezequiel? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Quando Ezequiel fala isso, ele mostra toda a frustração dele. Porque ele já não está acreditando que o povo vai voltar ao Senhor, vai se arrepender. Ele simplesmente está pregando, sem crer no que Deus pode fazer. E Deus, ao invés de falar, ele vai mostrar para Ezequiel. Ele vai dizer: então, Ezequiel, olha o vale. Aleluia! Profetiza sobre o vale, Ezequiel. Profetiza sobre os ossos secos, Ezequiel. Profetiza sobre este vale, Ezequiel, e você vai ver o meu milagre acontecer. E a Bíblia vai dizer que nessa visão de Ezequiel, os ossos começam a se juntar um com o outro. E vai criando um corpo, até que ele vê uma multidão e exércitos se levantados. Aleluia! Glória a Deus. Era Deus mostrando para Ezequiel que mesmo o povo caído, mesmo o povo parecendo sendo morto, mas o poder da palavra levanta. Aleluia! Mas Deus estava mostrando para ele: Ezequiel, o poder da minha palavra põe o povo de pé. O poder da minha palavra levanta morto. O poder da minha palavra aviva o povo de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Hoje a nossa igreja no contexto geral, Brasil, tem ficado muito fraco porque foi deixado de lado a palavra de Deus. Hoje é uma tal de teologia coach, de que tudo vai dar certo, amaciando o ego. Mas eu vim aqui nessa noite pregar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma. Esta é a palavra do Senhor, que Ele morreu e ressuscitou e voltará para buscar essa igreja. É essa a palavra que aviva, é essa a palavra que levanta, é essa a palavra que põe o povo de pé. Não caia aí, irmão, nessa falácia do mundo, não, irmão, porque a palavra de Deus, ela ainda permanece fiel, ela ainda penetra na alma e te coloca de pé. Eu não vou aqui pregar uma palavra para te deixar mais feliz, não, irmão. Eu vim pregar uma palavra de mudança de vida, uma palavra do Senhor, eu acredito que ela muda muitas pessoas. Glória a Deus. É a palavra de Deus que transforma. E Deus mostrou isso para Ezequiel no vale, no pior dos lugares, aonde ele não acreditava, mas Deus mostrou que é possível. Eu creio! E agora, Ezequiel, com sua fé renovada, Deus ainda tem mais. Deus ainda tem mais sobre a nossa vida do que aquilo que nós imaginamos ou esperamos. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 47 que Deus transporta Ezequiel para o rio. E ele vai olhando e aquele rio era pequeno. Glória a Deus. Aleluia! E ele está na ponta de um rio. E ele vê ele crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E ele não avança em direção ao rio. Então o Senhor avança primeiro e diz: Ezequiel, vem. Aleluia! Quando Ezequiel anda, ele vai dizer que a água batia no tornozelo. Quando a Bíblia fala de tornozelo ou calcanhar, ela está falando sobre santidade. Quando Deus chama Ezequiel, ele chama Ezequiel primeiro para a santidade. Era Deus mostrando naquele lugar que primeiro, para entrar na presença dele, precisa ser santo. Deus quer um povo santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Às vezes nós confundimos santidade com aquele que nunca pecou.
Eu gosto do termo que usam, que é uma casa limpa, não é uma casa que nunca foi suja, mas é uma casa que se limpa todos os dias. Aleluia. É todos os dias de manhã você acordar, orar para que Deus mate o velho homem, para que Ele perdoe os seus pecados e você se coloque de pé. Não é só vir à igreja no domingo e achar que as coisas vão continuar bem. Não, é lá dentro da sua casa você dobrar o seu joelho e orar para que Deus limpe o pecado da sua vida. Isso é uma vida de santidade. Não é somente ser crente nominal, não. É ser crente aqui dentro da igreja e ser crente lá fora. Porque é muito fácil colocar um terno, subir nesse altar e pregar uma palavra, ou ficar aí sentado somente levantando a mão. O difícil é mostrar que é crente aqui dentro e mostrar bom testemunho lá fora. Isso sim é palavra de Deus. Isso sim é viver na santidade. Glória a Deus. O nosso meio evangélico tem sido atacado dia a dia. Recentemente, o caso da Flor de Lis manchou o nosso meio, porque as pessoas vão olhar para ela e vai dizer: essa daí não era crente, não era pastora. Isso prejudica a obra de Deus. Mas Deus está dizendo aqui: primeiro, para entrar na minha presença, precisa ser santo, precisa de santidade. Dê bom testemunho aqui dentro e dê bom testemunho lá fora, porque as pessoas vão ver que nós somos um povo diferente e vão querer saber o que é. E aí sim nós vamos ganhar alma, e aí sim nós vamos transformar o nosso país num exemplo que nós mudamos as pessoas. Glória a Deus. E o varão vai chamar ele mais uma vez. E aí ele vai dizer que agora a água bate no joelho. Era Deus mostrando: Ezequiel, para ficar na minha presença precisa de oração. Esse é o segundo passo, Ezequiel. Você precisa orar. A Bíblia vai dizer que a oração é poder. A oração é o que alimenta a nossa vida. Glória a Deus. Nós nos alimentamos de alimentos todos os dias para fortalecer o nosso corpo, mas para a nossa alma não é o alimento humano que fortalece, mas o que fortalece a nossa alma é a oração que nos fortalece. É a oração que nos faz levantar de manhã e ter uma vida onde o Espírito Santo está andando ao nosso lado. Maravilha, Jesus. Eu não sei você, mas quando eu levanto de manhã e eu esqueço de orar, parece que meu dia é outro. Parece que meu dia não dá certo, tudo dá errado. Mas quando eu levanto, dobro meu joelho e clamo ao Senhor, eu sinto que Ele está do meu lado ali, me fortalecendo, me guardando e me protegendo. Maravilha, Deus. Deus seja louvado. Amém. Tem um pastor chamado Martin Lloyd Jones. Ele vai dizer que um dia que comece sem oração é um dia perdido. E aquilo penetrou muito fundo na minha alma, porque eu não tinha muito esse costume de orar pela manhã. Mas a partir do momento que você entrega o seu coração, a partir do momento que você dedica para a oração, Deus ele começa a mudar mais a nossa vida. Deus ele começa a mostrar o sobrenatural dele. Não é somente, irmãos, não é somente aqui na igreja que nós devemos orar, mas é na nossa casa, no nosso trabalho, no trajeto, porque Deus ele ouve a oração do crente. Deus mostrou isso para Ezequiel. E o segundo passo é a oração. E aí ele vai medir mais 1000 e vai dizer: Ezequiel, vem. E ele chamando Ezequiel, Ezequiel vai dizer que batia no ombro, batia aproximadamente no ombro. Quando a Bíblia vai falar desse aspecto, lá em Efésios vai falar sobre o revestimento, sobre a armadura de Deus. E eu pego aquela palavra para mim como um entendimento de que nós somos revestidos com o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, Ele passa a habitar em nós. Mas através da santidade,
Através da oração, o Espírito Santo nos reveste com poder. Glória a Deus. Através da oração e da santidade, o Espírito Santo começa a nos revestir e deixar-nos cada vez mais fortes. A tentação vem, a fraqueza vem, mas aí você está revestido. E aí Satanás tem que sair de ré, porque você está firmado na rocha e não vai se abalar. Aleluia. E aí, pela uma última vez, Deus chama Ezequiel. E Ezequiel vai dizer: agora, as águas são profundas, a qual eu não consigo pisar o pé no chão. Eu só consigo passar a nado, mergulhando. Quando a Bíblia vai falar sobre isso, ela está dizendo: Ezequiel, você agora não anda mais com os seus próprios pés, agora você anda sobre a minha dependência. Ezequiel agora entendeu que Deus estava confrontando ele para dizer: você depende de mim. Você não depende de um ou de outro, ou de algum amigo. Você depende de mim, Ezequiel. Você tem que viver na minha dependência. Quando nós olhamos para nós, será que nós temos vivido na dependência do Senhor? Será que nós temos dedicado a nossa vida a Ele? Será que nós nos entregamos o suficiente? Será que nós nos entregamos a Ele de maneira completa? Ou nós só estamos nos entregando até o primeiro passo e deixando a água só no tornozelo, ou a água só até o joelho? Irmão, nessa noite eu quero te convidar: mergulha no rio da vida. Se entregue a este Deus poderoso que pode transformar a vida. Mergulha nesse rio. Enche-se do poder do Espírito Santo. Enche-se da santidade, da oração, do revestimento. E seja totalmente dependente dele. Quando você acordar pela manhã, você sabe que foi ele que te levantou. Quando você deitar no seu travesseiro, você vai saber que é por misericórdia dele que ele te colocou lá. Tudo depende dele e ele é com você. Glória a Deus. Glória a Deus. E após isso, Deus renovou as forças de Ezequiel. E Ezequiel vê o rio e sai dali sobre as mãos do Senhor. Ezequiel, depois daquele dia, eu tenho certeza que não foi mais o mesmo. Ezequiel, depois daquele momento, deixou de ser um homem comum para ser um homem que passava a depender do Senhor. Tudo que ele fazia, ele sabia que a mão do Senhor era com ele. Glória a Deus. Aleluia. E agora nessa noite eu quero que você tome essa palavra. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Só você que tem um sonho, assim como Ezequiel, você que acredita no que eu preguei nessa noite, eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a clamar a Deus para que Ele te direcione para aquilo que Ele reservou para a sua vida. Eu sei que você entende o que eu estou falando aqui nessa noite. Eu sei que as coisas parecem difíceis, mas o Senhor tem planos maiores para nós. O Senhor tem grandes planos para a nossa vida. Aleluia. E talvez você esteja apenas no primeiro passo, com águas apenas no calcanhar, ou talvez no segundo passo ali você olha um de outro. Mas nessa noite eu quero te convidar: mergulha na água do Espírito, mergulhe na presença do Senhor. Comece a navegar, porque o Senhor está neste lugar. Comece a mergulhar nesse rio e se encher da presença dele. Deus amado, eu preguei a tua palavra aqui nessa noite, neste lugar. Pai amado, eu acredito que o que saiu da minha boca não foi, Pai amado, palavra minha, mas foi a tua palavra, Pai amado, ministrada aqui. Deus amado, se tem um coração aberto, Pai, para mergulhar em tua presença, Pai, começa a levar ele agora, Pai amado, em águas profundas. Pai amado, começa a derramar a tua unção, Pai amado, sobre a vida dele. Pai amado, começa a derramar a tua glória sobre a vida dela, Pai. Oh Deus amado, que todo inimigo, Pai, que tentou destruir o sonho, Deus, venha ser quebrado, Pai. E se o que eu preguei nessa noite, Deus amado, é verdade, começa, Pai amado, a trabalhar na vida dessa pessoa, Pai. Realiza o sonho, Pai. Realiza um sonho maior que o Senhor tem preparado, Pai amado, para as suas servas e os teus servos. Pai amado, dispensa eles de
debaixo da tua presença, Pai. Usa eles nessa terra, Pai. Em nome de Jesus.